Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo 8. Texto conhecido, creio que os irmãos já têm meditado bastante nesse texto, pregações, mas é a palavra que Deus tem trabalhado no meu coração para explanar para os irmãos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mateus 8, versículo 5. Deus quer falar com você através dessa frase, irmãos. Que fé é essa? Que fé é essa? Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Quero te convidar a você a orar comigo nesse momento. Meu amado amigo Jesus, santo tu és, soberano, majestoso, digno de todo louvor, toda glória, toda majestade, Senhor. Nós estamos aqui, te rendemos graças, louvor, te rendemos aqui a nossa vida, nossa adoração. Tu conheces o coração de cada um e sabe o que nos trouxe aqui. Tu sabe a sinceridade do nosso coração e da nossa vida, do que nós temos vivido e passado. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor possa falar conosco por meio da tua palavra, Pai, por meio do teu Espírito Santo. De mim mesmo, o Senhor sabe que eu não tenho o que oferecer, Senhor. Não tenho palavra alguma que possa mudar a vida de ninguém, nem tampouco a minha, Pai. Mas o Senhor, por meio da sua palavra e do seu Espírito habitando em nós, nós podemos ter o privilégio de poder sermos saciados no nome de Jesus, com a fé renovada, nutrida em Ti, porque a Tua palavra ela é poderosa, Senhor. A Tua palavra ela muda cenários, estados, ela cura. O Senhor é poderoso no céu e na terra, em todo o universo. Não tem como ir nada nem ninguém contra o Teu poder, o Teu senhorio. Por isso nós nos entregamos a Ti, que o Senhor nos abençoe, perdoa as nossas falhas diante de Ti, nos permita que possamos entender a Tua palavra, estar ligado no que o Senhor quer falar e que Teu Espírito possa tocar no nosso coração, Senhor, e nos levar a um nível de profundidade, intimidade, a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Quebranta nosso coração ao Teu nessa noite, Senhor, que eu te peço, te agradeço para a glória de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, se puder deixar a Bíblia aberta, em nome de Jesus. Que fé é essa que você tem, meu irmão? Que fé é essa que você tem? Que fé é essa que nós temos como igreja? Que fé é essa que você tem? Eu queria que você entendesse, Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 7, conta a história de um centurião. Nós sabemos da história. O centurião era uma pessoa responsável por 100 pessoas, 100 soldados, uma fé mística, várias crenças, vários dogmas, doutrinas, vários símbolos de deuses em tudo que é lugar, que você imaginar. O homem que tinha posses, dinheiro, era eloquente, mas ele consegue enxergar o que muitos não enxergaram naquele tempo, que foi enxergar Jesus de uma maneira diferente. Se a gente fala sobre a fé, eu queria que você entendesse Hebreus 11, que a gente já comentou antes, falou um pouquinho sobre crer, a responsabilidade de crer na semana passada, e parece que é uma continuação. Eu posso dizer que a Ellen leu, né, que a fé é a certeza das coisas que você espera, mas aquilo que você ainda não vê, né?
É como até uma frase que a gente tem comentado aqui ultimamente nos alinhamentos, nas reflexões de voluntário. A fé é como, na maneira popular, como se fosse o sonhador, né? Que vai lá, enquanto realista, está aqui ainda construindo o caminho. A fé nos permite a gente ir lá e ver, contemplar o que a gente tem esperado em Deus. A fé não é pensamento positivo, irmãos. Tem gente que tem uma ideia de pensar, vai dar tudo certo. Já falou isso? Eu tenho certeza, vai dar tudo certo, eu creio. Quem foi que disse que vai dar tudo certo? Você ou Deus que falou isso? Que vai dar tudo certo e você crê? Você crê em você ou está crendo no que Deus falou para você? Consegue enxergar que a fé está alicerçada em uma pessoa que fala, uma pessoa que estabelece o firmamento, a doutrina. A fé está alicerçada em alguém que fala algo e você coloca a sua fé naquilo que foi falado. Ou seja, a nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. A fé está alicerçada na sua palavra. A nossa fé não é pensamento positivo. Nada a ver com pensamento positivo. Nossa fé está alicerçada na palavra daquele que promete, que é o Senhor nosso Deus. Quando a gente olha aqui Mateus 8, eu quero compartilhar com os irmãos aqui duas lições importantes sobre que fé é essa. A primeira lição que eu quero trazer aqui para os irmãos, com base na fé desse romano, esse soldado romano, desse centurião. Irmãos, será que existe uma fé que agrada a Deus? A Bíblia diz, Hebreus 11:6, a Ellen leu aqui no início, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que as pessoas que se aproximam dele exerçam a sua fé e ele o recompensará. Será que existe uma fé que agrada a Deus, irmãos? Eu coloco aqui duas lições, com base nessa tamanha fé desse centurião. Uma delas é uma fé que agrada a Deus. Eu consigo olhar aqui nesse texto e pensar que é uma fé que transcende todas as coisas. O que é transcender? Transcender é aquilo que vai além de todas as circunstâncias que você possa imaginar. Seja ela temporal, seja ela espaço, seja ela físico, seja ela aquilo que você pode ver, que você pode ouvir, ou que você está na sua frente. Uma fé que agrada a Deus é uma fé que vai além das circunstâncias que você possa imaginar, como por exemplo, aqueles fatos que aconteceram ali. Uma fé que transcende todas as coisas, que não depende de espaço, de estrutura, de físico. Ela é metafísica, ela vai além de tudo que você possa imaginar. O texto vai nos dizer aqui em Mateus capítulo 8, versículo 5, diz que Jesus entra em Cafarnaum e dirige-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Vale a pena a gente prestar atenção que em Lucas 7, Lucas ele traz uns detalhes que Mateus não traz. Mateus traz a mensagem como o centurião vai direto a Jesus pedindo ajuda em relação ao seu servo. Enquanto Lucas, capítulo 7, versículo do 1 ao 10, ele traz a informação que os líderes judeus, né, o centurião pediu aos líderes judeus para ir ao encontro do Messias, do Cristo. Depois ele pede uns amigos, uns servos, para ir também ao encontro de Jesus. Então Lucas traz a informação que 2 grupos vão ao encontro de Jesus ao mandato do centurião, soldado romano. Então vai um grupo lá dos judeus, e os judeus falam com Jesus mais ou menos da seguinte maneira. Ele diz assim: olha, mestre, o senhor poder atender o servo desse centurião, porque ele ajudou a gente a construir a sinagoga, está lá em Lucas 7. Ajudou a gente, ele ajudou de alguma forma ali na sinagoga, então é uma pessoa que gosta da nossa nação, tem prazer pelo nosso povo. Se o senhor puder ajudá-la, ajuda. E depois vai uns servos lá dizendo: olha, quando Jesus vai a caminho e diz assim: olha, não sou digno de entrar na minha casa. A gente não é digno, né? Então, parece que existe uma incoerência. Não existe uma incoerência, irmãos. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que o fato ocorre para alguns, os 3 grupos vão, no caso, os judeus vão primeiro, e parece que dá a entender que o centurião fica aguardando resposta e Jesus não chega, e depois vai os servos do centurião, e parece que ele aguarda até o ponto de chegar na visão de Mateus, que ele vai ao encontro do próprio mestre e fala as mesmas palavras. E alguns comentaristas, por exemplo, vão dizer, bíblico, que os próprios servos indo, além do grupo judeu de líderes judeus indo, é como se fosse o próprio que enviou, que foi ali o seu senhor, o servo ali, no caso o senhor, o centurião, né? Enviando os servos, era a própria mensagem, ele falando. Então, é por isso que é o evangelho sinótico, partindo ali da mesma atenção, mas a ótica ali diferente, a percepção diferente. Mas eu quero me deter aqui no livro de Mateus. Por
que o centurião ele teve uma fé que foi transcendente? Eu queria que você prestasse atenção nisso, é muito importante para nós. Para você não viver uma fé miserável. Que a pior coisa que tem é um cristão com uma fé miserável, irmãos. E já antigo na fé. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. O texto vai nos dizer que o centurião pede-lhe ajuda. E vai dizer também que ele fala o seguinte para Jesus: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e terrível sofrimento. E Jesus disse: bom, eu irei curá-lo. Afirma lá, eu irei curá-lo. E olha que interessante, irmãos. A fé desse centurião, por que ela é transcendente? Por quê? Porque, primeiro, o centurião ele tira todas as suas bagagens romanas, seja por meio do servo indo ou os líderes religiosos, mas ele retira toda a sua característica de performance romana e vai em encontro de um judeu para pedir ajuda. Isso já é um ponto. Isso caracteriza com a fé que já transcende, porque ele está deixando de ser quem ele é, vamos dizer assim, para assumir uma postura de um judeu que pede ajuda a um outro judeu. Porque na cultura romana, só um romano ser visto com uma pessoa que estava fazendo movimento no tempo de Roma, ali em Jerusalém, isso aí já era um absurdo. Por isso que ele fala que não é digno de receber o mestre, receber Jesus em casa. Mas ali ele desfaz toda a sua bagagem romana, um romano e um judeu. Ele desfaz toda a sua fé ali, é transcendente, porque ele pega tudo que ele tinha de bagagem de fé, de crenças, de deuses místicos, e ele desfaz de tudo aquilo ali, ou seja, ele não crê que aquilo ali pode curar o seu servo. A Bíblia não diz quanto tempo aquele homem estava lá paralítico e sofrendo, mas pela narração de Mateus, o sofrimento era muito pesado ao ponto do centurião romano lá ir ao encontro de Jesus e poder pedir-lhe ajuda. Algo que identifica muito, que transcende, irmãos, qualquer situação ali diante dessa fé, é que a cura não era para ele. Olha que interessante. Uma coisa é você chegar a Jesus e pedir uma cura para você. Outra coisa é você pedir a Jesus, orar e clamar e perseverar e pedir uma cura para outra pessoa. E ainda mais nas condições que ele apresentou, uma cura que ele não precisaria e está lá na casa do centurião. Não está lá presente. Geralmente os curandeiros naquela época, a pessoa ia lá presente, porque a pessoa não é onipresente, né? Onisciente, então ia na casa da pessoa, aplicava os óleos, especiarias, sem imaginar, para curar o enfermo. Mas não, o que é que ele faz? Ele pega e diz assim: olha, se o senhor dá uma palavra, meu servo vai ser curado. E é o meu servo, não sou eu, não é nem eu. Não sou eu. Ou seja, não foi nem a fé da pessoa que estava enferma, irmãos. Foi a fé do soldado. A fé desse romano. Você consegue perceber que a fé dele, a fé desse homem, irmãos, ela ultrapassou tudo que você possa imaginar. Todos os limites você possa imaginar. Não precisou Jesus estar presente, não precisou Jesus tocar na pessoa, não precisou Jesus entrar dentro de uma casa, não precisou Jesus dizer: olha, eu vou utilizar alguma coisa para poder curá-lo. Não precisou nada disso. O centurião falou: mestre, eu preciso de ajuda. Tem um servo assim que está enfermo, sofrendo muito. E se o Senhor está na minha casa, e detalhe, ele chama de Senhor. Um romano chamar um judeu de Senhor, isso é fora do comum. Transcende tudo que você possa imaginar. Vai além de tudo que você possa imaginar. Você consegue perceber, irmãos, que a fé desse homem foi algo tão extraordinário, foi algo tão transcendente, foi tão além, que Jesus diz assim: tá bom, eu irei curá-lo. Jesus está dizendo assim: vamos, eu vou contigo. Vamos, eu vou te acompanhar até a sua casa. Eu pergunto a você, que fé é essa que você tem? Que fé é essa que você tem? A sua fé, ela tá alicerçada em algo que é a palavra de Deus, e que você consegue confiar nessa palavra a esse ponto que, independente das circunstâncias que estejam ali ao seu encontro, a sua visão, do que você ouviu, do que aconteceu, ou de fatos como aquele ali que a gente viu ali, que eu, abrindo até um parênteses aqui, irmãos, eu não estou falando para ninguém encarar nada, nenhuma maldade, nenhum roubo, nada disso. Estou mostrando aqui o que é ter fé pessoal de uma maneira autêntica. O que é ter fé de uma maneira autêntica. E essa fé que transcende é mais ou menos aquela fé que, por exemplo, eu vou dizer um negócio aqui aos irmãos. É aquela fé que de repente você acabou de receber um diagnóstico do médico e de repente você sai dali e diz: olha, me dá um minuto, que eu vou ali falar com quem é dono da minha vida. Senhor,
Aquele médico ali acabou de diagnosticar isso assim e assim na minha vida. Mas no nome do Senhor Jesus, se for da tua vontade, aquilo ali não tem domínio sobre a minha vida. Quem é o dono e o Senhor da minha vida é o Senhor. E não é nada humano, não é o ser humano. Aquilo ali foi o trabalho, foi feito, tal, maravilha, tá bom. Mas a minha vida pertence a ti. Isso é uma fé transcendente. Porque vê as circunstâncias, vê um papel, vê um cara dizendo, cara, é estado terminal. Cara, não tem mais jeito, isso aqui acabou. Não tem mais o que fazer, não tem exame, não tem mais nada. Acabou. Por incrível que pareça, irmãos, a UTI é um dos lugares que mais tem milagres que poucas pessoas sabem. Eu conversei com a enfermeira uma vez e ela disse, pastor, o senhor não tem ideia de quantos milagres acontecem na UTI. De quantas coisas maravilhosas acontecem na UTI. Parece que a UTI é um cenário de culto, onde Deus está operando milagrosamente. São tantas histórias de óbito, de tudo, e de repente volta a viver, o coração volta a bater, e coisas acontecem ali milagrosamente. A pessoa numa noite está de um jeito que em estado terminal, no outro dia ela está com os olhos abertos, parece que nada aconteceu, já quer comer e quer ir para casa. Eu te pergunto, que fé é essa, irmãos? A sua fé transcende as coisas visíveis, possíveis. Que fé é essa? Que fé é essa que nós temos? E esse homem aqui, irmãos, ele demonstra essa fé, é algo que eu fico maravilhado. Um romano demonstrando uma fé que transcende até a dos judeus, que deveria esperar o Cristo. Uma fé que transcende todas as coisas. Eu deixo aqui uma recomendação para os irmãos. Que a sua fé não seja uma fé de membro de instituição, de membro de igreja. Uma fé que depende das coisas para visualizar, para ver. Uma fé que precisa palpar. Isso não é fé, irmãos. A fé você não vê, mas você espera. Você confia naquele. Eu gosto daqueles testemunhos, irmãos. Eu amo testemunho. Para você ter uma ideia, eu vou falar um negócio para você. Eu já falei aqui alguma vez, faz tempo. Eu fui criado, você vê o que é uma fé transcendente. Eu fui criado, a minha mãe todo o tempo orando por tudo que você imaginar. Meu irmão, a minha mãe, o cachorro adoecia, ela orava pelo cachorro. Você não tem ideia, parece brincadeira, mas o cachorro era curado. Vi na minha mãe várias vezes o cachorro vomitando. E na minha casa, na casa dos meus pais, sempre houve cachorro. Eu criava às vezes uns 2, 3 em algumas épocas. E todas as vezes que o cachorro estava doente, eu vi minha mãe colocando remédio no cachorro e orando pelo cachorro. Eu te pergunto, você já fez alguma coisa nesse sentido? É pecado orar por animal? É o seu animal. É algo que você cuida, que você tem ali, é uma vida. É pecado orar por um animal? Bom, se você não utilizou disso, não sei. Eu sei que tem pessoas que estavam sendo abençoadas porque ela tem uma fé que tem um Deus que cura. E cura tudo. E quando Deus fala, por exemplo, do sábado, Ele está falando até que também até o teu animal, lá em Êxodo 20, também, para o descanso também para o animal. Eu não sei que Deus é esse. Eu não sei que Deus é esse. Que até com o animal Ele se preocupa. Até o teu servo. O sábado era para todos, ninguém poderia trabalhar. Irmãos, Deus Ele se preocupa. A questão é que a gente não tem essa fé às vezes. Gente, que fé é essa que nós temos? E eu fui criado assim, irmãos. Meu pai adoecia, minha mãe às vezes dava remédio e já ia orando. Às vezes meu pai estava agoniado, engasgando de madrugada, minha mãe dava risada. Isaac, cuidado com o abismo, para não morrer hoje. E de repente estava orando pelo meu pai. E de repente eu ficava impressionado, irmãos, como a minha mãe era uma mulher de oração. Como ela é uma mulher de oração até hoje. Minha irmã, a mesma coisa. Minha irmã doente, ela é lá, eu a mesma coisa. Vem cá que eu vou fazer uma oração por você. E ela orava. E é interessante, porque às vezes a pessoa que precisava, como é o caso do servo aqui, ela não tinha fé igual do centurião que pediu a Jesus o milagre e a cura. É a mesma coisa. Eu que precisava, minha mãe orava por mim e as coisas aconteciam pelo poder da fé que ela tinha diante de Deus, do que ela acreditava. Cachorro não tem fé, irmãos. Mas a fé cura, irmãos. A fé, ela transcende que você possa imaginar. Que você possa imaginar, alcança dimensões. Né? Chega no trono de Deus, no coração de Deus e mexe com as coisas que você possa imaginar. Que fé é essa que você tem, meu irmão? Que fé é essa que você tem? Pensa um romano, um paralítico em casa, se preocupar com o seu servo. E
todas as condições que eu apresentei aos irmãos, chamar Jesus de Senhor, um judeu, e de repente apresentar um paralítico que não precisava de toda essa atenção, todo esse cuidado, ele poderia trazer um outro servo para sua casa e ele se preocupar e apresentar a necessidade do seu servo ali a Cristo e Jesus atender. Você consegue perceber, irmãos? Tem fé que quando ela transcende, eu posso trazer um outro exemplo aqui para os irmãos, a de Davi, quando vai enfrentar Golias, por exemplo. Golias diz assim: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o Deus de Israel? Deus não falou nada, não pediu para ele lutar contra ninguém, contra nada. Aí ele pega lá os negócios, os instrumentos, vai lá e diz assim: eu vou no nome de quem? No nome do Senhor. O Senhor não pediu para ele fazer nada. Mas aí ele pega e diz: eu vou no nome do Senhor. E uma fé, irmãos, que assim, transcende. Olha o tamanho do Golias, olha o poder do Golias, olha a ferramenta, ninguém conseguiu, ninguém quis encarar. Aí Davizão vai lá e eu vou no nome do Senhor. Aí parece que Deus está lá de cima dizendo: tu vai no meu nome? Então vamos vencer, meu filho. Que meu nome não pode ser envergonhado. Então vai lá e vence o abençoado. Você consegue perceber, irmãos, que a fé das pessoas que a gente vê aqui eram de pessoas comuns como nós, que tinham um chamado de Deus, tinham um propósito de Deus, tinham vida com Deus, relacionamento com Deus, mas era uma fé viva. Era uma fé viva, irmãos. Uma fé que acreditava em Deus, confiava em Deus apesar das circunstâncias. Parece que a gente não pode ter um negócio no pé, uma unha no pé, que a gente está quase morrendo. Que fé é essa, irmãos? Parece que a unha do pé está caindo. Eu vou morrer, pastor, ora por mim. Que foi, irmã? Não, porque a unha do pé está caindo. Que fé é essa que a gente não consegue estabelecer diante de Deus uma vida, irmãos, que transcende tudo que você possa imaginar, passa e ultrapassa das barreiras até do maligno contra a vida. Que fé é essa que as irmãs tiveram ali, normal, e de repente coloca a mão no camarada? Eu vi minha mãe fazendo isso, eu achei incrível uma vez com uma pessoa que entrou na minha casa, eu fiquei maravilhado. Nunca vi um milagre assim acontecer na hora, assim. Que fé é essa que a mulher coloca e o cara armado, o outro cara ajoelhado começa a orar, a outra começa a falar em línguas e os caras saem todo mundo com medo. Você consegue perceber o poder do Deus que você serve? Será que você consegue perceber que a sua fé, ela pode mover os céus até você e Deus pode operar, mas se for uma fé miserável, ela não vai para canto nenhum. Você vai viver as experiências dos outros, mas você não vai ter a sua experiência. Você não vai ter a sua fé em exercício. Que fé é essa que a gente ora, mas no outro dia a gente já não crê, irmãos? Que fé é essa que a gente tem, que parece que Deus não é Deus, parece que Deus deixou de ser poderoso, parece que Deus... Enquanto a gente está assim, tem pessoas que a gente de repente não dá um conto de réis, como diz antigamente, né, os ditados, que estão vivendo fé de uma maneira que transcende, irmãos, e vai até os céus, e Deus abençoa e move pelo poder da sua palavra, milagres acontecem. Eu digo aos irmãos, em nome de Jesus, tenha uma fé que transcende todas as coisas. Tenha uma fé que permita que você vá além, crendo no quem é o Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus. Em segundo e último lugar, irmãos, ainda aqui na vida do centurião, então guarda isso, tem uma fé que seja transcendente, essa fé agrada a Deus, irmãos. Essa fé move o reino celeste, move ali a esfera celestial. Segundo lugar, irmãos, uma fé que agrada a Deus também, que eu consigo ver aqui no centurião, e eu coloquei aqui dessa forma, ao meditar nesse texto, é uma fé que reconhece a autoridade de Jesus, reconhece o poder de Jesus. Uma fé que transcende e uma fé que reconhece quem Ele é, a autoridade da pessoa com quem você está falando e que está permitindo ter fé no que ela fala. O Senhor Jesus tinha acabado de dizer, tá bom, eu vou lá, eu irei, vou ver a pessoa, eu vou curá-lo. Aí no versículo 8 diz assim, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo estará curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Diga um vai e ele vai, o outro vem e ele vem, e diga ao meu servo faça isso e ele faz. E ao ouvir isto, Jesus admirou e disse aos que seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Irmãos,
Você consegue perceber as falas que esse centurião falou, onde não teria tudo para evidenciar uma fé em Cristo, por ser judeu, Jesus, ele romano, acreditar em um monte de coisa, o centurião, romano, suas crenças, mas olha o que ele diz a Jesus. Olha a fé transcendente, mas que reconhece a autoridade do Senhor. Ele diz, eu não sou digno do Senhor entrar no meu teto. E ele diz assim, ou seja, ele se coloca debaixo de uma miséria mesmo. Eu sou miserável, eu sou pequeno, eu não mereço que o Senhor entre no meu lar. O Senhor é santo, justo, perfeito. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Na minha casa, de repente, tem um monte de escultura, de imagem, de idolatria. O que você imaginar? Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa sobre o meu teto. Sou romano. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Então, se o Senhor disser uma palavra daqui, o Senhor não precisa nem ir lá. Mas uma palavra daqui, o meu servo será curado. E é interessante que ele fala no versículo 9, ele diz assim, pois eu também sou uma autoridade. Ele está falando, pois eu também sou o homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo o quê? Jesus também é o quê? É uma autoridade. Ele reconhece Jesus como autoridade, que ele está se assemelhando, dizendo, olha, eu também tenho autoridade. O Senhor tem autoridade, eu também sou uma pessoa sujeita à autoridade. Então se eu disser, faça isso, acontecerá. Servo, vem para cá, ele vai. Se disser soldado, faça isso, ele faz. E ele está dizendo isso por quê? Porque Jesus, se ele disser a mesma coisa, ou seja, o comando da palavra, e eu não estou falando nada aqui da palavra profética, de poder, de fazer isso e aquilo e tal, nada disso, irmãos. Nada de movimento neopentecostal, essas coisas aí fora da palavra, fora da Bíblia, nada dessas coisas. Eu estou falando que ele entendeu o que é autoridade, porque se a autoridade falar algo, no caso Jesus, se ele falar algo no comando que ele está dando na sua patente, no seu poder, no seu senhorio, e ele dá uma palavra, tudo vai se mover, seja no céu ou na terra, para que aquilo aconteça. E qual que era a necessidade do centurião? A necessidade do centurião era para curar o seu servo que estava paralítico e sofrendo muito. Então o centurião sabia o que era o poder de uma pessoa que tem autoridade, que fala e que as coisas acontecem. Eu também sou uma pessoa de autoridade, eu digo isso, e isso tem que acontecer. Tem que acontecer. E ele falou no sentido humano, agora pensa ele falando na autoridade, no caso daquele que podia, que era o Senhor, que era Jesus. E quando a gente olha para isso, irmãos, Jesus ele fica maravilhado. Ele olha para isso aqui e diz assim, peraí, em outras palavras, eu não preciso ir lá. Se eu disser uma palavra daqui, eu tivesse na hora de dizer, o senhor está de brincadeira, né? O senhor daqui uma palavra. Irmãos, nunca aconteceu isso. No ministério de Jesus, as pessoas queriam tocar nele, queriam que ele tocasse nas pessoas, queriam que ele fosse na casa. Você pode tirar um exemplo disso lá em João 11, as irmãs de Lázaro chegam e dizem, olha, se o senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor tem que estar aqui, que fé é essa? Se o senhor disser uma palavra de lá, Lázaro já seria ressuscitado, de lá mesmo o senhor estava. Mas a nossa fé, irmãos, ela varia, a nossa fé é mesquinha, às vezes, a nossa fé, a gente parece que tem medo de exercitar a fé. A gente parece que não tem ousadia, a gente não tem intrepidez, parece que o Espírito Santo... Por isso que a igreja da promessa, é uma igreja que a ideia, o preenchimento, é cheia do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é a ênfase no Espírito Santo. Mas às vezes a gente não quer nem orar. Às vezes a gente não quer nem fazer um jejum. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você consagrou a sua vida a Deus e quer que as coisas aconteçam? Aí na primeira instante a gente parece que está querendo a fé dos outros para que as coisas se movam. Mas eu não tenho a minha fé. A minha fé não é nesse tamanho que transcende, irmãos. Se o Senhor não estivesse aqui, eu não preciso estar aí, Marta. Teu irmão é de ressuscitar. Vamos lá. Você consegue perceber, irmãos? Opa, uma palavra, se eu disser daqui, Jesus para, olha, multidão. Você está vendo esse homem aqui? Você está vendo esse homem romano aqui? Eu não vi tamanha fé em toda Israel. E não foi só em Jerusalém, irmãos. Toda Israel eu não vi a fé igual desse romano. A pergunta que fica é, como pode um romano demonstrar uma fé em Jesus tão genuína que transcende todas as coisas, que ninguém nunca disse a Jesus, enquanto o povo dele que esperava o próprio Messias, o povo de Israel, não teve essa fé que ele teve? Como é que o povo de Deus pede para um romano? Você consegue perceber que a fé é pessoal?
Às vezes a gente fala mal ou critica os irmãos aí de outras igrejas que tem umas imagens, por exemplo. Cuidado para você não perder para os irmãos que tem umas imagens. Porque também eles têm fé em um Deus que ele crê. Cuidado para a gente às vezes estar falando mal de outras crenças, outras religiões. E às vezes o que é para a gente viver, a gente não vive. E o outro está vivendo e tem coisas acontecendo. E eu não consigo entender porque que as pessoas, de fato, de alguma maneira são atendidas como o Romano aqui, que a gente percebe. Em instantes, Deus o abençoa e concede o pedido dele. E a gente às vezes está mendigando e migalhando ali algo em relação a Deus. Aí sabe o que Jesus diz? Ele diz assim no finalzinho. Depois ele dizer que eu não vi tamanha fé em todo Israel. Versículo 11 ele diz: eu digo a muitos, virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, presta atenção, os súditos dos reinos serão lançados para fora e nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus estava falando assim, irmãos. Quem era para ter fé igual a esse homem, não teve, então vai ser colocado para fora do reino do meu Pai. E esse homem que vem do Ocidente, do Oriente, ele está falando dos gentios, todos que agregariam a fé, depois ali do seu ministério, a pregação da igreja, o Espírito Santo, a ação missionária. Então, ou seja, vai ser algo surpreendente, porque os que esperavam por Jesus não tinham a fé esperando em Jesus, que ele era o Cristo. Rejeitaram Jesus. Ou seja, vão ficar de fora do reino. Os que eram para esperar não tiveram a fé necessária. E os que não eram para esperar por serem gentios, juntarão pessoas de todos os lugares, mas se sentarão à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Às vezes você olha para um morador de rua e diz: esse cara aqui é um miserável. Deus me livre de ser como uma pessoa dessa. Cuidado que talvez a sua fé venha estar perdendo para uma pessoa que está na rua miserável. Mas pastor, a pessoa está sendo miserável. O romano também era um miserável. Idólatra. O romano também era uma pessoa que tinha lá, gostava dos judeus, tinha uma simpatia pelos judeus, pela nação, pela sinagoga. Lucas fala disso. Mas também era uma pessoa pobre, cega e nuda, espiritualmente falando. Mas quando entendeu quem era Jesus, os olhos abriu. Possivelmente, irmãos, vai ter uns relatos da história de uns fatos de centurião, junto à cruz e tal. Alguns declaram que foi esse mesmo centurião. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a gente precisa experimentar uma fé que é transcendente. Você precisa experimentar uma fé que você já foi lá e voltou, como a gente vem comentando aqui ultimamente. Você precisa experimentar uma fé que você já teve lá no fato, Deus permitiu que você sentisse e confiasse nisso, presenciasse nisso, e você possa voltar e caminhar crendo que o Senhor vai fazer, crendo que o Senhor é Deus, crendo que o Senhor, e diante de qualquer situação, qualquer coisa, o Senhor ele pode ir além de tudo que você possa estar vendo e imaginando. Ou seja, surgiu uma situação, Senhor, está surgindo isso na minha vida. O que é que eu faço? O Senhor pode livrar, o Senhor pode alterar, o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Entregue isso aqui nas mãos do Senhor. E eu confio no Senhor. Abacuque disse uma das declarações mais belas na Bíblia, depois de questionar a Deus: onde o Senhor está que não vê o sofrimento do seu povo? Lá no finalzinho ele dá uma canção e uma oração: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ovelha no curral, ainda enfim, todavia me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. Aconteça ou não aconteça, seja o que for, seja eu sendo abençoado ou não sendo abençoado, seja o Senhor fazer alguma coisa ou não fazer, mas eu continuo acreditando e confiando no Senhor, o Deus da minha vida. Você consegue perceber, irmãos, qual é o tamanho da sua fé? Que fé é essa que você tem? Que fé é essa que quando surge uma enfermidade a gente não ora? Que fé é essa que quando surgem as preocupações, seja no trabalho ou seja onde for, a gente não ora por essas coisas? Eu vou dizer um negócio, irmão, um segredo que eu tenho, que agora não vai ser mais segredo. Eu nunca atendo ninguém nessas poltronas sem chegar aqui e orar. Eu já venho de casa orando, com a Bibliazinha na mão, vem bem assim. Vem, sai de casa, às vezes, amanhã mesmo, tem 2 abençoados, Deus sai de casa, já vou, Senhor, vou orando. Chego no elevador ali, quando eu pego o elevador, Senhor, não sei o que é que eu vou ouvir, não sei o que é que o Senhor quer que eu venha falar, não sei o que é que o Senhor vai me usar, mas eu peço uma coisa, Senhor, eu sou dependente do Senhor, o que eu vou falar não é de mim, eu quero falar do Senhor. Porque eu sei que o Senhor é que vai mudar a vida dessas pessoas que vão sentar ali. De mim eu não tenho nada para oferecer a esse povo.
Mas o Senhor tem. Então, se o Senhor quiser usar a minha vida, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. As duas irmãs que vieram aqui ontem foi exatamente um bate-papo que tive aí durante a semana. Irmão, vocês precisam entender uma coisa. Às vezes tem pessoas falando comigo assim na minha frente. Às vezes eu não sei nem o que falar. Às vezes eu nem sei o que falar. Quando a pessoa está falando, eu digo, Senhor, é para mim falar o que agora? Pensando aqui, eu estou pensando. Orando em pensamento. De repente vem um negócio, sai da minha boca assim, parece que é fogo. A pessoa olha para mim assim, meio que se assusta, como quem nunca viu o que eu falei. E é impressionante, irmãos. É impressionante. Impressionante como as coisas acontecem. Irmãos, eu vou dizer um negócio, irmãos. De verdade. Você precisa experimentar mais da sua fé em Deus. Você precisa experimentar mais da sua fé em Deus. Você precisa crer, irmãos, de uma maneira que você se entregue e não tenha medo de, será que Deus vai fazer ou não vai fazer? Parece que a gente está meio na beira da piscina assim, ó. Opa, será que eu vou morrer ou eu vou? Peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui. Irmão, se lança nesse negócio sem ter medo. Se lança crendo no Senhor, que o Senhor vai prover tudo que precisa. O Senhor vai guardar se for necessário, o Senhor vai livrar se for necessário. Todas as vezes que o povo de Israel foi lutar sem a decisão, sem a vontade de Deus, sem a mão de Deus, eles se arrebentaram. Quando foi lutar que Deus estava na direção, vai lá Moisés, vai lá Josué, o povo de Deus foi triunfante. Todas as vezes, Davi ia consultar o Senhor. E aí, Senhor? Vamos, é do Senhor, a gente ir lá guerrear contra a nação X? Vai lá, meu filho, eu vou te dar a bênção. Quando não, se arrebentava. Eu queria que você entendesse, meu irmão. Em nome de Jesus, eu queria que você entendesse que você precisa ter uma fé que transcende todas as coisas. Uma fé que você não precisa ver. Uma fé que você não precisa olhar o tamanho do mar que está na frente, do tamanho do Golias, do tamanho... Você imaginar da lepra que está, você imaginar. Você só precisa ter fé. Algumas pessoas utilizam essa questão da fé como algumas frases, né, de efeito, como que a fé é a chave da vitória, a fé é não sei o quê, a fé é não sei o quê. Mas eu vou dizer um negócio aos irmãos. A fé é tão poderosa em Deus, irmãos, tão poderosa. A fé é tão poderosa, eu lembro de um amigo meu falando que trabalhou no cemitério, e ele disse assim, pastor, o senhor vai ficar impressionado com eu falar com o senhor. Ele disse bem assim, o pessoal vai fazer ritual no cemitério, em alguns momentos, eu já presenciei assim à noite, e até o túmulo das pessoas cristãs, eles não mexem. Tem um negócio, mesmo a pessoa morta lá, mesmo a pessoa lá, enfim, tem um negócio que é como se, sabe, pastor, é como se pertencesse, mesmo aquele corpo lá em pó, mas ele pertence a alguém e o maligno não mexe, não faz ritual com quem é cristão. Não fica lá no túmulo em cima fazendo coisa, velhinha, coisa, galinha morta, sangue, não sei o que e tal. Bota lá umas estátuas, um negócio. Não mexe, irmãos. Que fé é essa que o camarada está morto, morreu, mas pertencendo ao Senhor, não está com vida lá, não existe lá, tá? Deus ressuscitar, trazer de volta. Mas a pessoa descansou no Senhor, o Senhor está dizendo assim, esse aqui é meu. Esse aqui ninguém toca. Esse aqui ninguém mexe. Que fé é essa, irmãos, que mesmo estando morto, mas a gente é do Senhor. O Senhor sabe quem são os seus. O Senhor conhece os fios do nosso cabelo, o Senhor sabe a nossa vida, a nossa história. O Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida, um dia chamará a nós a vida. Cremos na ressurreição, cremos que subiremos junto com a igreja que estiver aqui existindo, subiremos aos ares, contemplando isso, seja, irmão, pela fé. Olha a importância da fé. Pela fé você acredita na palavra de Deus. Pela fé você acredita que Jesus é o Senhor. Pela fé você acredita que você é salvo pelo sacrifício dele. Pela fé você entende a ação do Espírito Santo na sua vida. Pela fé você entende que você está no processo de santificação. Pela fé você ora uma pessoa que você não está vendo, mas pela fé você fala com ele. Pela fé eu poderia passar a noite falando aqui pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E agora as coisas que a gente menos faz, exercita a fé. A gente está achando que vamos vencer sem fé. A gente está achando que vai vencer sem fé, apenas com a força do nosso braço. Todas as vezes que agiu só com a força do braço, foi derrota. Tem que ter fé, irmãos. Tem que ter fé. Vocês acham que derrubaram aquelas muralhas de Jericó? O que será que foi que derrubou aquelas muralhas, irmãos? Que fé foi aquela que começa a bradar, dá as voltas e o Senhor toca o instrumento e o Senhor arrebenta tudo aquilo ali que nada segura
a força de Deus, o poder de Deus. Tem que ter fé, irmãos, tem que ter fé, acreditar, crer no Senhor, se lançar sem reserva nenhuma. Crer no Senhor, no nome de Jesus, acreditar que o perdido vai ser salvo. Conheço histórias maravilhosas que enchem meu coração de alegria. A vozinha que ora pelo neto perdido. E um dia, antes de morrer, eu creio que ainda vou ver meu neto na igreja. Ou que saiu da igreja, ou que está no homossexualismo, ou que está não sei o quê. De repente, a vozinha, antes de morrer, contempla esse feito. Vários testemunhos. Cansei de ver testemunho de pessoas orando pelo esposo. Geralmente é o esposo que estava perdido, que tinha mulheres, que tinha não sei o quê. E a pessoa orando e crendo: Senhor, eu tenho certeza que um dia o Senhor vai restaurar meu casamento. Tenho certeza que um dia o Senhor vai restaurar o meu esposo. Tenho certeza que um dia oração, oração, oração. Igual aquelas irmãs ali, um dia o abençoado se converte, está ali com os joelhos rendidos ao Senhor e tem uma vida diferente. Pela fé. Eu não sei, irmãos, que tipo de fé você tem, ou o tamanho da sua fé, não sei. Eu não sei o que é que você vive em casa, não sei se você tem uma fé genuína, não sei se você está aqui só mais um domingo esperando a hora de terminar o culto, não veio aqui só porque é mais um domingo, de repente não viajei, eu vou lá. Eu não sei, irmãos. Mas eu sei que tem pessoas que estão vivendo, como diz a palavra, que um justo vive pela fé. E a fé, ela permite acontecer coisas, como diz o texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A fé, ela permite acontecer coisas que no comum não aconteceriam. A fé permite acontecer coisas que no comum não aconteceriam. Eu queria que você guardasse isso com muito carinho, meu irmão, em nome de Jesus. Você precisa viver pela fé, que transcende todas as coisas. A fé pode alterar qualquer coisa que determina na sua vida, irmão. Se Deus quiser agir, que seja feita a vontade dele. E eu quero finalizar com vocês. Eu quero finalizar aqui, irmãos. Tem uma fé no Antigo Testamento de uma pessoa que me chama muita atenção, entre tantas, né? O Abraão, considerado o pai da fé, Isaac, Jacó, os patriarcas. Eu gosto dessa história, irmãos, quando eu penso sobre psicologia, fé, aconselhamento, que é a história do rei Ezequias. Esse homem, ele recebe ali uma sentença do profeta Isaías, a mandado de Deus para colocar a sua casa em ordem. E diz que ele ia morrer e que a sua casa não se recuperaria, que a sua vida não iria se recuperar. Aí o texto vai dizer que Ezequias vira o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. O texto vai dizer, irmão, no versículo 4, antes de Isaías deixar o pátio, o profeta deixar o pátio do palácio, a palavra do Senhor veio dizendo: volta e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e as suas lágrimas, e eu curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos da sua vida e livrarei você desta cidade das mãos do rei da Assíria. Acho que você não entendeu o que aconteceu com Ezequias. Irmãos, acabou de receber a sentença aqui, ó. O profeta veio, deu a sentença. É como é mais ou menos assim, o profeta, me permita só para mostrar aos irmãos. O profeta veio aqui, ó, andando: tchau, Ezequias, tu vai morrer e tal. Antes dele sair, lá no final, ele volta e diz: o meu servo, porque ele acabou de orar e a oração dele diante da sua fé foi atendida. Ele volta e diz que eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Minutos atrás, antes de sair do palácio, condenado, ia morrer. Minutos depois, uma oração feita, uma fé em exercício: Senhor, você acha que ele falou mais ou menos assim: Senhor, tu quer me salvar? Oh, Senhor, eu vou morrer. Tal. Imagine, irmãos, ele exclamando isso aqui. Ele olha para a parede e orou ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito que tu aprova. Ou seja, ele estava sendo fiel, irmãos. E ele chora amargamente, irmãos. Amargamente ele declara ao Senhor com fé.
Aí volta o profeta. Parecia uma brincadeira que estava acontecendo. O profeta volta lá, o Senhor mandou te dizer, antes você ia morrer, mas agora mais 15 anos eu já vou te livrar você de todo o povo. Que fé é essa, meus irmãos? Que fé é essa? Gostaria que você pudesse ficar em pé, te convidar a você ficar em pé. E a gente pudesse pensar sobre essa fé. Uma fé que transcende, uma fé que precisa transcender todas as coisas, e uma fé que reconhece a autoridade do Senhor. A autoridade do Senhor. O justo vive pela fé. Que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.